Bom, agora que você já viu de maneira prática como usar o Difference Mat num cleanup, eu acho que é um bom momento para a gente falar sobre Frequency Separation. O que é Frequency Separation? Frequency Separation é um conceito que já vem sendo utilizado na pós-produção fotográfica há muito tempo, e ele consiste basicamente em dividir a imagem em duas frequências, alta e baixa. A ideia é que na frequência alta você vai ter tudo aquilo que é detalhe de uma imagem, enquanto que na frequência baixa você tem as variações tonais, variação de cor, variação de luminosidade. Tá? E você separando essas duas frequências, você consegue fazer cleanups melhores, com melhores resultados e mais rápidos. Então deixa eu te mostrar exatamente o que é isso dentro do Nuke, como fazer e te dar alguns exemplos práticos. Vamos lá. Bom, estamos aqui no Nuke e a gente tem essa imagem. Tá? Então aqui eu tenho um Slice Tool só para mostrar rapidamente qual que é a frequência dessa imagem. Então se a gente puder usar aqui, plotar com o Slice Tool, ele está demonstrando aqui toda uma frequência. E a ideia de como separar frequência alta e frequência baixa é simplesmente usando um blur. Tá? Então quando você faz um blur, você está fazendo uma média. Né? Você está fazendo uma média entre todos os valores da imagem. E quanto mais você sobe o size, você está dizendo quantos mais pixels você quer utilizar para fazer essa média entre cada pixel. Né? Então, você pode ver que quando eu faço aqui aumento o size, está vendo que o que acontece com toda aquela frequência alta que estava ali, ela vai se suavizando, até que você tem uma imagem completamente desfocada, que nada mais é do que a tua baixa frequência. Tá? Então, se eu pegar essa imagem agora, eu subtrair essa imagem, uso aqui um minus, acho que eu tenho um from aqui, ó, tem um from. Tá? Se eu subtrair essa imagem da imagem original, isso aqui é só a minha frequência alta. Tá? Aqui eu usei um from, mas você poderia usar um minus também, como eu falei. Você pode usar um minus, a única diferença é que o minus funciona o inverso, né? É A menos B e o outro é B menos A. Então, se eu parar o mouse aqui em cima da opção aqui, ó, vou colocar minus, parar o mouse ali, você vai ver lá, ó, o from é B menos A e o minus é A menos B. É só uma questão de gosto, pessoal. Você pode usar o que você quiser. Eu prefiro usar o from, porque daí eu mantenho no pipe B a minha imagem original. Tá? Então tá aqui. Então essa aqui é a minha frequência baixa, essa aqui é a minha frequência alta. Matematicamente, tudo que você subtrai de uma imagem, se você adicionar de novo, você volta para a imagem que você tinha anteriormente. Tá? Então se eu fizer aqui um plus, coloco aqui plus, então subtrair, adicionei, eu volto para a minha imagem original. Então se eu comparar 1 e 2, mesma imagem. Tá? Aí você vai falar assim, bom, uma situação dessa, qual que é o exemplo aí prático que a gente pode ter? O que eu preparei aqui é o seguinte, eu tenho essa imagem aqui, tá? Que é o Buzz lá, que a gente já conhece, uma roto rápida aqui só da cabeça dele, e vou colocar só na frequência baixa, como se ele estivesse por trás dessas gotas aqui na lente. Tá? Então se eu colocar aqui, ó, por exemplo, um over, tá aqui o Buzz ali, tem um desfoque só para casar ele lá no nível do desfoque. Agora, quando eu somar isso na minha frequência alta, eu tenho o Buzz ali atrás. Tá? E a diferença de você conseguir fazer isso e eu poder movimentar o Buzz aqui, ó, e ele realmente parecer que está atrás das gotas, é muito diferente de que se você pegar o Buzz e colocar em cima da tua imagem original e tentar usar qualquer blend mode aqui dentro do Nuke, e nenhum deles vai te dar esse resultado. Tá? Vou passar todos eles aqui, ó, para a gente ver se alguém vai me dar um resultado parecido. Você pode ver, a gente vai passando, nenhum deles me dá um resultado tão bom. Esse aqui, ó, o plus, coisa um pouco estranha, né? Não parece que está justamente por trás, ele até parece estar adicionando luz, né? Lógico, porque é um plus, ele está adicionando, não é muito bem-vindo também, não parece que está por trás. Então você vê que esse processo já seria um processo, se alguém te pedisse para colocar um objeto, você tem que fazer uma composição, tem que colocar alguma coisa aqui atrás, essa maneira você conseguiria colocar um objeto lá atrás. Aqui a gente está fazendo um exemplo prático, utilizando o from, ou seja, minus e plus mais, então menos e mais. Matematicamente, a gente também poderia fazer isso com uma divisão. Você poderia fazer dividir, tá? É a divisão da mesma maneira que o minus, você tem que inverter o A e o B, tá? E se você ficar em dúvida qual que é a ordem correta, você faz aqui, olha aqui, então a imagem original está aqui, então você tem aqui nas gotas parte clara em cima, parte escura embaixo. Se eu fizer um divide, opa, inverteu, né? Agora estou com o escuro em cima e o claro embaixo. Então
Então você sabe que você tem que inverter o divide. Então tá aqui, ó. Tá? E se você dividiu, qual que é o inverso da divisão? É a multiplicação. Tá? Então você faria o mesmo processo multiplicando. Então tá aqui também. Inclusive, nesse caso, eu diria que funciona até melhor, porque nas partes mais baixas aqui, o bus fica super legal lá atrás. Então, esse seria um processo, tá? Outro processo que você poderia utilizar é você efetivamente usar essa imagem para adicionar em outra. Né? Então, vamos dizer que você tem essa imagem aqui, é só um sunset aqui, eu desfoquei para ficar tão desfocado quanto esse BG. E o que você tem? Se você dividiu aqui e você quer colocar esse cara em cima, você pode simplesmente multiplicar por esse cara. Tá? Porque você está pensando aqui o quê? Essa tua imagem agora é como se fosse esse lado aqui, ó. Tá? É só baixa frequência. Então você poderia simplesmente dividir, extrair a frequência alta e agora eu vou colocar em cima da minha imagem. Então agora a tua imagem parece que está lá também por detrás dessas gotas que estão na lente. Tá? Então esse é um processo prático de fazer isso, Frequency Separation. Mais um processo aqui que você já viu é o processo claro de Beauty, né? Então aqui a gente tem esse rosto, tem aqui uma pintura, pode ver aqui, ó, eu limpei essa marquinha aqui no rosto dela, limpei aqui um canto, limpei aqui embaixo, então on and off, tá aqui, ó. Tá? Então eu vou copiar, aqui nesse caso eu usei aqui um from, tá? Então eu estou fazendo aqui um blur, usei ali 16, fazendo um from, e depois vou colocar um plus aqui, tá? Então essa imagem efetivamente aqui não está fazendo nada, tá igual. Vou copiar esse cleanup, vou colocar aqui na frequência alta, tá? Porque o que eu quero fazer, eu quero limpar o que está na frequência alta. Veja que na frequência baixa eu tenho cor, eu tenho... Você consegue identificar a imagem ainda, mas você não tem detalhes, né? Os detalhes estão todos na frequência baixa, na frequência alta. Então a frequência baixa é cor, diferença de luminosidade. Então se eu copiar agora essa correção, tá aqui ela, colocar aqui na frequência alta, vamos ver o resultado que ela me dá aqui já. Então, 1 e 2. Você vê aqui, de cara, esse aqui, ó, 1 é esse cara. Olha lá a qualidade que tem aqui. Olha a qualidade que tem aqui. Você vê que aqui ficou tudo manchadinho, né? Você percebe umas bolinhas aqui que são a minha pintura. Então, aqui resolveu fazendo o quê? Fazendo uma pintura na frequência alta, né? Então, se eu pegar aqui a frequência alta, você vê ali, ó, muito mais fácil de samplear os valores e melhorar minha pintura. Tem áreas, por exemplo, aqui, ó o que acontece. Como essa característica aqui do rosto, ela se encontra tanto na frequência baixa, na alta, quanto na baixa, que é uma diferença de cor, né, porque é um pontinho no rosto, aí eu tenho que fazer uma correção específica na frequência baixa também. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui e simplesmente pintei. Tá? O jeito que eu gosto de fazer, eu gosto de pegar um brush, eu boto a opacidade super baixa, boto para ampliar os valores, daí eu vou clicando e vou pintando. Acho que é mais fácil fazer isso e te dá um resultado melhor, tá? Então, melhor que clonar, inclusive, no caso da frequência baixa. Aí aqui só para mostrar o que eu fiz aqui também, eu fiz aqui um blur nessa área toda aqui embaixo, tá? Então aqui embaixo dos olhos, peguei, fiz um blur, fiz uma roto aqui, fiz um blur, ó, suavizei completamente aquela área. Mas na frequência alta, não mexi. Então, todo o detalhe está lá ainda. Então, quando você compara isso aqui com isso aqui, você vê que eu suavizei toda essa área aqui, né? Deu uma melhorada, inclusive, aqui na marquinha que a gente tem embaixo dos olhos aqui, né? Então, ficou até mais suave ali também. E aqui você pode falar, pô, tem um pouquinho de olheira aqui, uma leve olheira no lado direito. Então, posso fazer uma correção ali também e tentar melhorar. Tá? Então, esse tipo de tratamento você faz na baixa frequência, porque é luz e cor. Tá? Na frequência alta você deixa só os detalhes. Claro que tem um pouquinho de variação de cor, mas quando ele junta, você quase não percebe. Então, antes e depois, você vê que tem uma diferença boa. O que eu fiz? Eu simplesmente tirei o contraste aqui, coloquei uma cor no gain, casei aqui um pouquinho a cor, depois com o gray aqui, dei um pouquinho mais de cor também. Tá? Aí você continua o teu processo que você já conhece. Faz lá o difference, expression, dilate. Aqui, ó. Tem só as áreas que você alterou na imagem. Coloca por cima. Tá? Então, mais um exemplo prático
do Frequency Separation que você já sabe fazer, utilizando as técnicas aqui, inclusive do Difference Math, que a gente viu antes. Tá? E por fim, só para fazer um adendo rápido, esse tipo de solução serve inclusive para renders 3D. Tá? Então aqui eu tenho uma cena pequenininha aqui de render 3D, tem aqui um UV, tá? Um mapa de UV aqui desse cubo, e eu quis aqui pegar essa textura dessa parede, fiz uma divisão, peguei aqui e apliquei via STMap essa textura no cubo. Então tá aqui o cubo, eu tenho um match só do cubo, coloco como alfa, recorto, faço aqui uma correçãozinha simples, e aí, como eu dividi aqui, eu multiplico aqui, tá? Então sempre lembrar que quando você faz uma divisão para extrair um detalhe, você multiplica para adicionar. Se você fizer uma subtração, aí você faz uma adição, tá? Então esse basicamente é o processo. Claro que o modo mais correto de fazer no 3D não é esse, seria tocando simplesmente o canal do Diffuse. A gente vai falar sobre isso mais para frente, eu só queria fazer um adendo mesmo para você saber que é possível fazer isso também em render 3D. Às vezes você quer colocar um pouco de sujeira num render, aplicar uns riscos, alguma coisa assim. Isso pode ser feito de maneira simples, utilizando, e você extrai uma textura de uma imagem que você queira, aplica lá no canal Diffuse e recompõe, né, o teu render 3D. Então eu só queria fazer esse detalhe. Esse é o processo de Frequency Separation, super útil para fazer cleanups e outras coisas, como você viu. Espero que tenha sido útil aí para você e a gente se vê na próxima. Valeu!